peço desculpa por interrompê-lo, mas precisamente isso que me está a referir agora mesmo leva-me a uma das outras questões que nós lhe queríamos colocar. De facto, a prática de uma pessoa com mais de 50 anos nunca será igual à prática de uma pessoa com outra idade, mais nova, como é óbvio, né? A condição física, quando se é mais novo, tem uma predominância. E neste sentido, não sendo essa prática para uma pessoa com uma idade mais avançada a mesma, na sua opinião, existe algum enquadramento nacional para os praticantes de Karaté com mais de 50 anos? Quando falamos em enquadramento nacional, falamos em instituições. Presumo, é essa a direção da pergunta. E neste momento, falamos em instituição, temos de falar em federação. Nós, neste momento, temos uma federação e temos de pensar que é para isso que as federações existem. Temos uma federação virada pura e simplesmente para o aspecto competitivo. E, portanto, a federação dá resposta a tudo o que seja em termos de competição, desde infantis, cadetes, júniores, séniores, por aí fora, em termos de seleção nacional. Que eu tenha conhecimento, a federação, e isto ao contrário, por exemplo, dos nossos vizinhos espanhóis, os nossos vizinhos espanhóis têm uma federação com as mesmas características, os mesmos objetivos da nossa própria federação, mas dentro da federação têm um departamento infantil. Ou seja, é o departamento que se encarrega de não só fazer campeonatos para crianças, mas também fazer todos os outros eventos, realizar todas as outras comemorações até, com gente dos escalões etários mais baixos. Tem um departamento a que chamam Departamento de Karatê Tradicional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um departamento que promove eventos, nomeadamente estágios com mestres que eles chamam de fora, dos vários estilos, para pessoas pura e simplesmente que não estão interessadas em fazer competição dentro do Karatê. Nós podemos trabalhar o Karatê sem ser com o objetivo da competição, o objetivo da manutenção física, o objetivo da defesa pessoal, o objetivo lúdico, o entretenimento, o sair do serviço e ir desopilar um bocado com meia dúzia de colegas, e podemos treinar o Karatê com o objetivo competitivo. Aí temos o problema, de facto, das idades. Eu sei que há dojos que têm classes para alunos mais velhos, 40, 50, e que começam a praticar Karatê nessa altura. Agora, institucionalizado pela Federação, nós não temos. E porquê? Porque a Federação está preocupada e até já tem muito que fazer com o aspecto do Karatê desportivo. De facto, é um sinal dos nossos tempos. Não é? A sensação que fica e que acontece também noutras federações não é muito fácil pensar nestas atividades de forma, nomeadamente para quem começa a partir de uma certa determinada idade. Este tipo de atividades que nós praticamos e que desenvolvemos, no fundo, há muita ideia na opinião pública que estão vocacionadas para a malta nova. E não será bem assim. Exatamente. Qual é o problema? O problema é que nós, neste momento, toda a nossa vida vive condicionada. Ou seja, nós acabamos por ser um produto daquilo que nos vão inculcando cá dentro. Eu costumo utilizar muito o termo manipulação. Nós somos manipulados. E somos manipulados mesmo sem dar conta, mesmo estando atentos em relação a isso. Repare-se, por exemplo, no campo da formação. No campo da formação, qualquer treinador, instrutor, mestre de Karatê vem dizer assim:
O karatê é bom para desenvolver a disciplina, o caráter da criança, desenvolver os valores, tal. Vem depois o treinador de judo, aikido, futebol, handball, e vem dizer a mesma coisa. Nós, na nossa modalidade, desenvolvemos o controle, desenvolvemos o espírito de grupo, desenvolvemos a disciplina. Ora bem, isto é uma verdade. Tudo isto é possível em qualquer modalidade. Qualquer modalidade, desde que bem orientada, aí é que está o grande problema, desde que bem orientada, desenvolve todas aquelas características fisiológicas, anatómicas, psicológicas, que nós também queremos desenvolver dentro da nossa modalidade. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, o jogador de futebol joga com uma bola. O jogador de ténis já tem uma raquete e uma bola. O jogador de hóquei em patins já tem os patins, o stick e a bola. No nosso caso, judo, karatê, aikido, com quem é que nós jogamos? Jogamos com o parceiro, jogamos com o adversário. E quem é? É um ser humano exatamente igual a nós. Portanto, ele próprio também age, reage, pensa, sente e, consoante a situação, nós vamos ter de fazer as nossas adaptações à situação. Há, de facto, uma grande diferença entre aquilo a que nós chamamos as artes marciais e as outras modalidades. A diferença está no objeto com que se trabalha. A diferença é só essa. Em termos de objetivos, cada um costuma puxar a brasa à sua sardinha. Eu sou um bocadinho mais aberto. Desde que a prática seja bem orientada, qualquer modalidade desportiva poderá atingir esses objetivos que nós desejamos atingir. O enquadramento cultural acho que não é muito aproveitado pela própria Federação. A Federação tem um aspecto muito desportivo, mas ficam centenas de milhares de praticantes de fora do contexto desportivo e que mantêm, e felizmente mantêm, uma atividade e uma prática regular. E nesse sentido, o exemplo que o Sancer Armando Inocentes deu de Espanha, que é bom, é manter um departamento que eu acho que poderia eventualmente existir dentro da Federação, que poderia enquadrar aqueles que, independentemente de terem mais de 50 ou mais de 60, ou inclusive as academias seniors, que hoje em dia já se vai fazendo algum trabalho à margem da Federação, poderia ser enquadrado no Karatê. O Karatê, quando eu comecei a treinar, tinha ali uma limitidade, mas sempre me foi dito que é dos 8 aos 88, ou aos 98. E eu acho que neste momento a nossa prática federativa é muito castradora para aqueles que estão numa vertente só desportiva, porque chegam ao final da sua carreira desportiva e não encontram os aspectos que nós tivemos, culturais, numa prática que se diferenciou daquela que atualmente se pratica. Nesse sentido, eu só faria a seguinte questão. Para quem agora chega ao Karatê e achas que vai iniciar o Karatê, que conselhos é que tu darias para a continuidade, para chegarem à nossa idade e se calhar ainda se encontrarem a treinar? O primeiro conselho, é um conselho genérico e praticamente já o dei, não é? É procurar alguém que se tenha a certeza que será a pessoa capaz de nos conduzir, que será a pessoa capaz de nos dar aquilo que nós procuramos. E porquê? Porque, infelizmente, também existem aqueles sítios onde nós poderemos querer ir treinar e não encontrarmos lá aquilo que desejamos. Nós temos não só o karatê, as artes marciais, o desporto em geral, extremamente comercializado e a tendência será a ser cada vez mais comercializado. E se de facto alguém que chega agora não tiver a felicidade de ou descobrir, ou pesquisar, ou procurar informar-se, ou por acaso conseguir acertar
com um sítio, com um mestre, com um treinador que de facto lhe consiga dar aquilo que quer, então essa pessoa ou não vai conseguir atingir os seus objetivos, ou vai andar toda a vida a ser enganado, não é? Portanto, eu penso que esse seria o primeiro e o principal conselho que eu daria.